Brasil, anos 20. O país conhece um criminoso cruel e sádico, Febrônio. Seu caso ficou tão marcado no imaginário brasileiro que o nome Febrônio foi banido dos cartórios, pois acreditava-se que o nome poderia levar à existência de um novo criminoso perverso. Seu nome entrou para o folclore brasileiro como uma simbologia maligna. O canal Crimes em Série apresenta a história de um dos homicidas mais perturbados da história do Brasil, Febrônio, índio do Brasil. Febrônio dizia ter visões e contatos com entidades não humanas. Durante uma de suas prisões, na colônia correcional de Ilha Grande, em Rio de Janeiro, ele teve uma visão que marcou sua vida. Uma mulher loira o batizou de Filho da Luz e disse que sua missão na Terra era purificar os jovens, marcando-os com tatuagens. Por ter contatos com essas entidades, a história de Febrônio se torna um pouco mística, pois sua mente não conseguia separar a realidade de suas fantasias mentais. Em um de seus depoimentos, ele acreditava ter criado o Brasil e o mundo. Febrônio, índio do Brasil, era o segundo filho de uma família com 14 irmãos. Natural de Jequitinhonha, Minas Gerais, seu pai era açougueiro, gostava de beber e era muito violento. Desde criança, Febrônio já testemunhava violência doméstica em sua casa e com 12 anos resolveu fugir. Em 1909, Febrônio chega ao Rio de Janeiro e começa a se envolver com marginais. Febrônio passa a viver nas ruas ganhando dinheiro com pequenos furtos. A partir de 1914, Febrônio começa a se tornar um criminoso conhecido da polícia do Rio de Janeiro. Em pouco mais de 10 anos, ele foi preso 37 vezes. Respondia a vários processos, como furto, roubos, fraudes, chantagens e vadiagem. Febrônio era altamente dissimulador, aplicava golpes nas pessoas com facilidade, se passava por empresário e até mesmo por pessoas de alta classe social. Conseguia através da fraude arrecadar dinheiro das pessoas e depois sumia. Numa de suas passagens pela cadeia, Febrônio escreve um livro que ele batizou de As Revelações do Príncipe de Fogo. O livro trazia mensagens de Deus. No livro também, ele se auto-menciona como escolhido por Deus, sendo portador da verdade. Mais tarde, seu livro vai parar na Semana da Arte Moderna, através do escritor Mário de Andrade. Ao ganhar liberdade, Febrônio foi trabalhar como atendente no consultório do cirurgião dentista Bruno Ferreira Gabina. Gabina era alcoólatra e muitas vezes não conseguia atender os pacientes. Febrônio rouba o diploma e assume a identidade de Gabina. Sem ter conhecimento de odontologia, sempre recomendava aos pacientes a extração dentária. Quando a pessoa chegava em seu consultório com o dente doendo, ele o arrancava e aproveitava para arrancar os 2 dentes perto daquele que estava enfermo, pois segundo ele, era necessário, pois já estavam contaminados. O dentista Bruno desapareceu. Febrônio foi até considerado suspeito, mas nada foi provado. Em 1925, Febrônio foi para Espírito Santo e trocou de especialidade. Trocou o diploma falso de dentista pelo de médico. Existem relatos que ele chegou a fazer até cirurgia e que num parto provocou a morte de uma mulher. Em 1926, Febrônio volta para o Rio de Janeiro e aluga um quarto em uma pensão. Numa certa noite, Febrônio é flagrado pela dona do estabelecimento, fazendo um ritual com o crânio de uma pessoa. Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e, na frente do delegado, relatou que, como era médico, o crânio era para usar nos seus estudos anatômicos. 13 de agosto de 1927, Febrônio andava sem destino pela cidade do Rio de Janeiro. Desde que tivera as visões, sua missão agora era tatuar meninos.
lutando assim contra demônios. Ele mesmo tinha uma grande tatuagem no tórax, com as letras D, C, V, X, V, I. Essas inscrições significavam Deus, caridade, virtude, santidade, vida e ímã da vida. Continuava a vagar pela cidade, quando viu um enterro passar. Não resistiu e perguntou para uma pessoa do cortejo se o defunto tinha feito cara feia antes de morrer. No seu mundo fantasioso e espiritual, esse tipo de informação era valiosa, embora ninguém entendesse a necessidade de ele saber disso. Mais à frente, Febrônio chegou a um local chamado Marimbeiro. Ao observar o local, logo percebeu um garoto, com cerca de 10 anos, parado na porta de uma casa. Febrônio sabia conversar e logo se aproximou da família, sendo convidado a entrar na casa. Em pouco tempo, tinha convencido a família que ele tinha uma vaga de emprego numa empresa de autoviação do Lopes, e que aquela localidade faria parte de uma nova linha de ônibus a ser instalada ali próximo. Quem aceitou a proposta foi Alamiro, tio do garoto. Depois de muita conversa, Febrônio convenceu a família a deixar que Alamiro o acompanhasse até a sede da empresa. Já era noite quando os dois saíram. Febrônio o guiou até a Ilha do Ribeiro, um local inóspito e deserto. Quando Febrônio percebeu que estavam completamente isolados, decidiu parar para descansar. Febrônio tirou toda a sua roupa e pediu para que Alamiro fizesse o mesmo. Alamiro achou estranho aquela situação, mas o fez como pedido. Então notou a excitação sexual de Febrônio, revelando assim suas verdadeiras intenções. Febrônio pediu que ele deitasse, mas Alamiro rejeitou totalmente a ideia. Foi aí que começou uma violenta luta corporal entre os dois. Febrônio, enravecido, estrangulou Alamiro até ele desmaiar. Pegou um cipó verde, enrolou no seu pescoço, deu um nó e matou o rapaz. No outro dia, a família, preocupada com o rapaz, saiu em sua busca. Foram até a empresa do tal Lopes e descobriram que era tudo mentira. Ao voltarem para casa, receberam a notícia de que tinha sido encontrado um cadáver nas matas da Ilha Ribeiro. Seguiram para lá e encontraram Alamiro, estrangulado ainda com um cipó no pescoço. 29 de agosto de 1927. Febrônio andava pela Ilha do Caju, em busca de uma nova vítima, quando encontrou o garoto João Ferreira, conhecido por todos de Jonjoca. O garoto estava na porta de sua casa, quando Febrônio se aproximou e começou a puxar assunto. Ofereceu alguns doces ao garoto e disse que tinha uma vaga de emprego na casa de um coronel do exército. A mãe do garoto chegou na hora e não aprovou a ideia, pois seu filho era muito novo. Febrônio era muito bom de lábia, logo convenceu a mãe do garoto, que disse que só liberava se o garoto também tivesse o consentimento do pai, que trabalhava numa oficina ali próximo. Sem demora, Febrônio partiu com o garoto até a oficina, onde trabalhava seu José, pai de Jonjoca. Febrônio explicou tudo a seu José e com esperteza conseguiu convencê-lo. Então partiu com o garoto. Na mesma noite, José, pai de Jonjoca, percebeu que tinha sido enganado. Ele e sua esposa saíram desesperados em busca do garoto e descobriram que tudo que o Febrônio tinha falado era mentira, pois não existia coronel nenhum por ali. Foram à delegacia e os policiais lhe mostraram uma seleção de fotos e, dentre elas, logo reconheceram a de Febrônio. Enquanto isso, Febrônio e Jonjoca já estavam em um local bem isolado. Febrônio convenceu o garoto que deixasse tatuar algumas letras em seu peito. Jonjoca, que já estava bastante assustado, permitiu, pois já sabia que estava em apuros. Febrônio pegou uma agulha
e tinta vermelha e, num processo muito doloroso, tatuou as letras no peito do garoto. Depois seguiram para a Ilha do Ribeiro. Já era noite, e sem que Jonjoca percebesse, Febrônio o agarrou pelo pescoço e apertou com tanta força que viu a vida do garoto se esvair pelo brilho de seus olhos. Nesse meio tempo, a polícia encontrou o corpo de Alamiro, que foi prontamente reconhecido pela família. A perícia logo percebeu que o rapaz tinha sido morto por um estrangulamento com um cipó e seu corpo tinha marcas graves de ferimento. Uma coisa chamou a atenção dos policiais, ao lado do defunto: uma bolsa de fumo e um boné. Um dos policiais identificou os objetos como sendo de um preso que tinha saído há poucos dias. Ao voltar para a delegacia, confirmou com outro preso que aquelas coisas pertenciam a Febrônio. Todos os policiais da região se empenharam na missão de prender Febrônio. No dia 30 de agosto, Febrônio foi preso na estação Barão de Mauá. Não reagiu à prisão e negou todos os crimes. Na delegacia, os parentes das vítimas o reconheceram na hora. Febrônio foi interrogado durante toda a noite, mas afirmou que só conseguiria se lembrar dos fatos no dia seguinte, pois sua cabeça não funcionava bem à noite. No dia seguinte, depois de muita conversa, Febrônio confessou ter matado Alamiro, mas negou o envolvimento com o desaparecimento de Jonjoca. A polícia então começou uma investigação por todos os locais por onde Febrônio tenha passado após sair da cadeia. Depois de perguntar a várias pessoas sobre Febrônio, descobriram que ele se passou por dentista, médico e empresário. Numa de suas vítimas, chegou a extrair 4 dentes de uma vez. Noutra, que tinha um problema de deficiência na perna, ele aplicou uma navalhada, abrindo um grande corte, quase matando a pessoa, que teve que correr às pressas para outro médico. Foi descoberto também que dias antes, Febrônio estuprou e tatuou 2 garotos, Jacob e Otávio. Outra vítima identificada foi Eduardo. Febrônio foi preso em flagrante ao tentar forçar a praticar atos imorais. Manuel também foi outra vítima, que teve tatuado em seu peito as iniciais D, C, V, X, V, I, inclusive tendo ido à delegacia fazer a denúncia. Existiram ainda muitos outros casos de garotos que chegaram a ser publicados em jornais, mas que não viraram processos criminais. Febrônio também foi preso em outro episódio estranho, em fevereiro de 1927, nas matas do Corcovado. Estava completamente nu e pintado de amarelo, dançando na frente de uma criança que estava amarrada em um tronco de árvore. Após tantas investigações e descobertas, a polícia chega ao cadáver do garoto Jonjoca, na data de 7 de setembro de 1927. O corpo do garoto já estava em avançado estado de decomposição. Os pais de Jonjoca ficaram desconsolados. O enterro paralisou a cidade, sendo notícias em todos os jornais da época. No dia 8 de setembro de 1927, Febrônio então confessou ter matado Jonjoca. Febrônio falava que cometia os crimes motivado por suas revelações espirituais. No seu julgamento, a defesa apresentou como tese a sua imputabilidade penal, pois, de acordo com as características de seus crimes, Febrônio era louco e não tinha noção dos seus atos e deveria ser internado em um hospital e não condenado à prisão. Febrônio foi avaliado pelo psiquiatra forense Dr. Heitor Carrilho, que concluiu inimputabilidade penal e recomendou a internação pelo resto da vida. Febrônio foi absolvido e foi o primeiro paciente do manicômio judiciário do Rio de Janeiro, que foi criado em função de seu caso. Febrônio ainda conseguiu fugir do manicômio, mas dias depois, através de uma denúncia, a polícia o capturou. Quando foi encontrado,
Febrônio estava pelado com uma fita amarrada na cintura e outra na perna. Febrônio não reagiu aos policiais, pelo contrário, suplicou que não o machucassem. Febrônio morreu com aproximadamente 89 anos, com efizema pulmonar. Passou mais de 2/3 de sua vida internado, o que seria a primeira pena de prisão perpétua legitimada pela ciência do Brasil.